E. Dois, dois, e.
E2, E.
Boa noite a todos. Vamos começar mais uma sessão ordinária. Pedir ao Senhor Deus que nos ilumine, que nos dê inteligência, paciência, tranquilidade para fazer uma boa sessão. Pedir ao primeiro secretário que faça a verificação de quórum. Verificação de quórum. Presente o vereador Matheus, vereadora Maria de Fátima, presidente Roma Carte, vereador Paulo Renato, Adriana Divanda e Chico Pérez. Não havendo nada procedido, vou franquear a palavra aos senhores vereadores. Está franqueada a palavra. Senhor presidente, só para inicialmente justificar a ausência do vereador Abraão Dameu Gil e de Roger Gomes, ambos pediu que a gente justificasse a ausência deles hoje. Cocheado. Obrigado, senhor presidente. Justificar também a ausência do Guilherme Pitiquim. Pela ordem, vereador Matheus da Colônia. Não, rapaz, o marido... Boa noite, presidente, vereadora Taeta, vereadora Adriana, demais vereadores, a plateia que nos assiste aqui pela internet. Semana passada eu não compareci a 2 sessões, mas foi por motivo de saúde. Queria deixar essa justificativa aqui minha, eu pedi até liguei para o presidente, mas é um problema de saúde, né? Então, é bom a gente dizer ao povo, né? Mas a minha vinda aqui na tribuna essa noite é para a gente começar a refletir um pouquinho. Eu venho sempre pregando nesses 3 anos e pouco de vereador em relação ao meio ambiente. E eu venho acompanhando algumas reportagens na televisão, a gente acompanha os canais, eu acompanho muitos dos canais que falam sobre meio ambiente, manguezal, e eu acho que, acompanhando nossa Saquarema aqui, a nossa lagoa, nossas áreas de manguezal, eu acho que está na hora da gente começar a pensar em criar mais área permanente, porque eu vejo alguns lugares do Brasil, está sendo feito isso, e está voltando a ter. E o mangue é uma planta que ela tanto serve para o peixe, para o caranguejo, o camarão, mas também para o meio ambiente. E eu estou vendo assim, hoje, o ano passado, tem 2 anos que a gente não tem um camarão na nossa lagoa como a gente tinha. E isso ocasionou pela essa degradação do mangue, da tabua, da samambaia. São coisas que a gente vê. A samambaia, então, hoje da lagoa está ficando extinta. É lugar onde o peixe cria. Há 2 meses atrás, 3 meses, eu venho observando aquele canto ali da Ponte Branca, ali perto, onde tem um sítio de abelha ali, do lado de Sônia Vilarino. Que tem uma propriedade, acho que é de Dona Leda. E ali tem a passagem do rio, não sei se é Rio Seco, acho que é Rio Seco, que desce ali. E lá dentro daquele mangue ali, lá dentro, meu irmão, que ele gosta muito de catar caranguejo de Goiamum, descobriu o sirinema, o siri rajado, o siri preto. Eu não sei se alguém viu na internet alguma foto que eu botei ali.
siri daquele tipo que você pegava no passado, de 4 dá 1 quilo. E nesse meio eu levei meu neto, tem 15 dias, levei meu neto, Mateuzinho, para pegar lá, ele tem uma tarrafinha. E lá dentro daquelas valas de lama, encontramos um camarão branco. Muita criação de camarão branco. Então, o que acontece? Eu não sou biólogo, não estudei, mas a gente que é pescador, a gente na natureza, a forma de agir, a gente vai conhecendo. O que eu entendi com isso? Nossa lagoa virou praticamente um braço de mar. Ela deixou de ser lagoa, porque nós temos um canal permanente. Mas nós temos as nossas serras e nossos brejos, nossos mangues. O que significa aquilo? Por que o camarão branco criou lá? Porque ali, a água da lagoa hoje ela está quase com a mesma salinidade do mar. Mas lá dentro daquele mangue desce uma água doce. Então junta com a lama, e a água doce e a água do mar. E a larva está entrando para lá para se criar. Por quê? Ele tem um lugar apropriado para ele se criar. Se fosse assim, aí eu depois fui entendendo que por que no Nordeste tem camarão. Eles fazem o lago e criam camarão. E lá não tem mar. Né? Então, ali é uma área que eu acho que a gente tem que começar a pensar seriamente a ser preservada. Às vezes eu venho aqui e discuto muito em relação à Secretaria de Meio Ambiente. Não é que eu sou contra secretário, sou contra ninguém, não. Eu sou contra as pessoas que ocupam o cargo e têm que tentar fazer alguma coisa. Né? Então, eu acho que está na hora da gente começar a repensar nessas áreas. Agora há pouco mesmo, tem uma área aqui perto do shopping, né, que era uma passagem, que tinha ali um local que é travessia para os pescadores. Né? Vai ser construído um prédio. Tudo bem, o proprietário pagou, é dele, coziu, se houve, deram... Mas eu acho, né, que não tinha que preservar, no mínimo, a passagem do pescador, no mínimo. Eu tenho o Paulo, que é sobrinho do meu pai, já vai para 70, 80 anos. Tem seu Ica, que vai beirando seus 90 anos. Até hoje ele ainda faz o que ele gosta, ele pega o carrinho dele, sai por ali por trás da PO, e vai ali pescar o buçal dele, o siri, escarnar o siri, ele vai ficar sem a passagem dele. Aí ele tem que ser obrigado a vir na Praça dos Pescadores. Aí eu lembro do saudoso Carlos Campos da Silveira, que desde o tenha, que ele botou no peito, veio aqui, derrubou o muro de Elias Estral e fez a Praça dos Pescadores. Hoje é a Praça dos Pescadores. Eu acho que tem momentos na vida que a gente, como hoje no meu papel que eu me encontro, eu acho que a gente tem que brigar em relação a isso. Eu acho que nós temos que parar com essa história de dizer que o meio ambiente não faz parte da nossa vida. Faz parte sim. A gente briga com tão pouca coisa. Eu acho que o meio ambiente é coisa séria. Séria. A gente não pode acabar com a nossa história, com a nossa raiz, esse quadro do Brasil que nós vivemos. Vou lá em cima, nessa bagunça que tem lá em Brasília, acabada de ladrão, safado. Ladrões. Não escapa um de lá. Não escapa um, não tem PSDB, PMDB, PR, aquilo ali não escapa um. Não escapa um. Vamos fazer o quê? Temer, acho que é temeroso, é mais temeroso do que quem estava lá, Dilma. Porque a Dilma e o Lula, que são hoje os carrascos dessa nação, mas que deu a vara ao anzol para o pescador voltar a pescar, que trouxe a minha classe de volta, que eu represento. Não estou defendendo Dilma, não estou defendendo Lula, não estou defendendo ninguém. Estou defendendo a minha classe. Sabe por quê? Porque o pescador, ele custa... Sabe por que estão querendo mexer tanto lá no Brasil? Porque o pobre toma cachaça, toma ipioca, come farinha e feijão. Esses caras estão acostumados com uísque, com viagem, com passagem de avião, andando de melhor carro. Então eu acho que a gente tem que começar a rever essa história. E a nossa história em Saquarema é mar, é lagoa, é pescador, é agricultor, é vida. Eu acho que a gente tem que começar a rever essa história da gente. Nossa cidade não pode. Então, eu acho que nós aqui temos que criar mais projetos de lei para se criar área de permanente, área de APP mesmo, que não possa invadir. Eu acho que aquela área ali do canto do saco ali tem que parar do jeito que está. Acabou. Parar. É uma área de reprodução dos nossos peixes. O mar não existe ser humano sem mulher e homem. A mesma coisa que a mulher e o homem se acasalam para fazer outro, a lagoa e o mar faz isso. O peixe desova lá no mar e o mar joga lava para dentro da lagoa e vai criar
como que se você vai acabar com as lagoas, se você vai ter mais a produção, você vai ver uma costa falida igual a nossa. Então, gente, é meu recado. Muita gente me acha que eu falo demais, bato demais, mas eu tenho meus defeitos, não sou o dono da verdade, não sou o cara que vai salvar o mundo, não sou disso e aquilo. Mas é um recado meu, um pedido que eu acho que tem que ser, Saquarema tem que ser preservada as suas áreas de preservação ambiental. Em tudo, em tudo. Você não pode chegar na Mombaça, onde lá, falei isso no ano, lá Dona Elecim, na Toca do Urubu, tinha uma nascente que ela usava água direta, um pedacinho de mato. Cortaram e plantaram aipim lá em cima do morro. Cortaram as árvores e plantaram aipim. Uma árvore que leva 100 anos às vezes para crescer, mas porque aipim dá de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses. Então eu acho que nós temos que começar a rever. O meio ambiente não é para a gente, não. É para os nossos netos, é para o meu neto, para os netos, todos vocês que estão aqui. Eu acho que é uma briga séria a gente ficar discutindo e fica aquela, mais uma vez, camada de ladrões que estão lá em cima. O povo, o tempo que tinha que ir para a rua, tinha que ser unido Exército, Marinha, Aeronáutica, sociedade civil organizada e tomar o governo, um ano, tomar tudo. Um ano sem não estou dizendo que não é ditadura. Exército, Marinha, sociedade civil, tomar um ano, e abrir, já tomar e botar um ano, eleição, tira toda aquela cambada de lá. Que não se escapa que você quer, não se escapa um lá. Esse país não vai dar certo, porque enquanto continuar essa coisa de... eu lembro que há pouco tempo o pessoal batia panelaço para tirar Dilma. Ontem eu vi panelaço contra Temer. Bater panela, trocar panela. Tem que tomar, o povo é providência, ir para a rua, fazer uma coisa séria, uma reforma política decente. Eu acho que quem tem algum problema não pode ser nem candidato à associação de moradores, que dê ficha limpa, que dê as coisas normal. Então eu acho que só vai tomar rumo o nosso país, os nossos municípios. Hoje eu vejo aqui no nosso município, né? Então, e o seguinte, para mim, mais uma vez, a gente vê que o Brasil está indo para um rumo que eu não vi mulher ser chamada nesse governo, não vi pessoas de cor ser chamadas nesse governo, eles estão excluindo. Parece que é porque o povo cobraram, porque o povo cobrou, por isso que falaram que chamaram. Então, nós estamos indo um caminho muito errado. Para mim, aquilo lá tinha que acabar, tomar conta. Porque não pode você montar governo com um monte de gente com mancha sendo investigada em Lava Jato, investigada aqui, investigada ali. Então é um absurdo. Me desculpe a minha alteração, mas eu acho que o rumo desse país, do jeito que está, a gente estamos longe de descobrir o que a gente ama. Principalmente se a gente não cuidar daquela folha de mangue lá, que o nego não quer nem saber, tocando barro em cima, cavando, cortando, entendeu? Então, eu acho que se a gente começar a pensar no mangue, pensar no camarão, na lama que os bichos se criam, a gente vai começar a dar jeito no Brasil. Desculpe meu desabafo, boa noite a todos. Continua franqueada a palavra. La ordem, vereador Chico Pérez. Senhor presidente, senhora vereadora Adriana de Vander Itaeta, senhores vereadores aqui presentes, eu havia justificado a ausência do vereador Roger, mas ele acabou de chegar. Obrigado, vereador. E justifico a ausência do vereador Abraão da Meugil. Senhor presidente, eu fiquei ouvindo aqui atentamente o nosso vereador Matheus da Colônia, falando sobre os problemas que acontecem em nosso município com relação à lagoa, e ele sempre fala com propriedade por ser um pescador, além de ser vereador, um pescador de família tradicional na pesca, e ele é um pescador, e ele tem razão com relação à questão
da degradação do meio ambiente, especialmente da nossa lagoa. E ele traz uma preocupação aqui com relação ao mangue, que está sendo destruído, inclusive parte da lagoa, existia em partes de nossa lagoa, especialmente na Mombaça, o vereador Matheus pode até confirmar isso, uma área muito grande de tabua, na beira da lagoa, que também foi dizimada. E também ali, a tabua servia de berçário, alguma coisa assim, para os peixes, para os camarões, etc. E isso está sendo efetivamente destruído, e é uma preocupação dessa Câmara buscar cada vez mais a preservação do meio ambiente. E hoje a gente vê que a Barra Franca, mesmo uma Barra Franca precária como ainda está hoje, mas serviu de alguma forma para preservar a nossa lagoa. Então, se há uma busca cada vez mais de preservar a lagoa com relação à cultura da Barra Franca, temos também que pensar, como o vereador Matheus falou, na questão dos manguezais, do tabual, para que possa haver a preservação das espécies. Então, é importante que o vereador venha à tribuna e fale sobre isso, traga o problema para a comunidade, para que cada vez mais possamos buscar soluções. O vereador também, Matheus, falou sobre uma outra coisa que eu acho interessante, com relação a um prédio que está sendo construído aqui do lado do shopping. Todos nós sabemos que ali existe uma rua. Eu até esqueci o nome dessa rua. Essa rua foi aprovada, inclusive, certamente, nessa casa, o nome dela. Então, eu acho que eu vou pedir à secretaria da nossa casa que faça um levantamento. Então, o vereador Matheus está dizendo que existe uma lei de 1994, que a secretaria possa encontrar nos nossos acervos essa lei que foi criada e possamos nós conversarmos com o dono do prédio para que preserve a passagem da lagoa. Porque, como foi dito aqui também, se não fosse uma atuação, até na época, audaciosa do prefeito Carlos Campos, e eu era o procurador-geral na época, Elias Strauss iria fechar aqui na ponte, aquela praça dos pescadores. Estava já murada, inclusive. Nós fizemos um decreto, o prefeito decretou, fez uma desapropriação, e eu me lembro como se fosse hoje, presidente. Eu acho que Vossa Excelência também estava lá. O prefeito Carlos Campos subiu numa máquina e ele mesmo derrubou o muro existente, abrindo definitivamente aquela área aos pescadores e à comunidade. Então, são ações assim de preservação dos espaços públicos importantíssima, principalmente para o meio ambiente, e a Câmara poder buscar essa lei e pedirmos ao empresário ali para preservar o espaço, o acesso à lagoa por ali, porque já é uma lei de mais de 20 anos. Do lado me parece que o shopping, quando foi construído, deixou um espaço, mas quem está construindo agora não está deixando. Se for o caso até, buscarmos uma ação na justiça para defender o que é do povo de Saquarema. Exatamente, vereador. Então, é buscar isso, inicialmente buscar uma questão amigável para resolver esse problema, já que tem uma área de rua e tem que ser preservada. E a Câmara é exatamente para isso, buscarmos trazer problemas da nossa comunidade aqui, debatermos e buscarmos alguma solução, inclusive com a assessoria jurídica da casa, porque é importante a preservação do meio ambiente, e o vereador Matheus, sempre com propriedade, por ter conhecimento das questões envolvendo a pesca e a lagoa, traz esse assunto importante para cá. Também, senhor presidente, como presidente da Comissão de Justiça, está na minha comissão, na nossa comissão. Vereador, você queria me conceder uma parte? Eu permito a Vossa Excelência uma parte. Eu tive um problema no início de 2008, a mesma coisa em relação a um porto, no Porto da Roça, perto da Toca do Peixe. Porto João Marcelino. E nós
Naquela época nós conseguimos, estava cercado, mas nós conseguimos abrir os 3 metros para os pescadores. Não vai ser aqui que nós não vamos conseguir. Nós vamos conversar. Lá nós conversamos. Não teve jeito, a gente acionei NEA, acionei Ibama, veio tudo. No final da história, o proprietário cedeu e a gente não quer nada a mais. A gente quer o espaço e direito do pescador ir vir para a lagoa. Esse é o nosso direito que nós queremos. Obrigado pela parte. Quero agradecer a Vossa Excelência pela parte e dizer que nós todos da Câmara, todos os vereadores, devem se engajar nessa questão, buscarmos essa lei, a existência dessa lei, e irmos ao empresário resolver essa questão. Se não, buscar os órgãos competentes para que possamos nós resolver, porque é importantíssimo. Da Praça do Pescador aqui, na descida da ponte, até quase embaixada, pela beira da lagoa, não existe mais espaço para se entrar na lagoa. As residências todas muradas. Então, esses últimos espaços têm que ser preservados, como o vereador disse. Também quero falar sobre, presidente, que eu estou na presidente da Comissão de Justiça, tem um projeto do vereador Quilinho, achei um projeto interessantíssimo, com relação à entrega de remédios nas residências. As pessoas doentes com doença crônica, que precisam de remédios, o município que vai entregar o remédio, entregar essas pessoas na residência. Esse é um projeto que em algumas cidades já existe. E o vereador propôs aqui esse projeto de lei. A minha dúvida é com relação a um projeto de lei, porque cria despesa. Mas a ideia do vereador Quilinho é muito interessante, para ser estabelecido no futuro pelo próprio Poder Executivo, para que fazer esse cadastramento de pessoas que têm doença crônica, idosas principalmente, e que o município possa efetivamente entregar os remédios nas residências. Me parece que no governo de César Maia foi criado isso no Rio de Janeiro, e hoje acontece no Rio de Janeiro, né, esse tipo de projeto. Só não sei se foi um projeto de lei de um vereador, que eu acho que cria despesa. Mas podia o Poder Executivo desenvolver isso, porque é muito importante, mas de qualquer forma, só o vereador trazer esse projeto para cá já é importante para que possamos nós debater esse assunto e buscar uma solução também para essas pessoas. São essas as minhas palavras, senhor presidente, porque é aqui na nossa casa que a gente tem os assuntos a debater, principalmente com relação a essa nossa gestão. O vereador Matheus também falando com relação à questão de Brasília. Passamos um momento difícil no nosso país. Eu não vou generalizar como ele fez também, né? Dizer que são todos, mas a gente vê que é uma grande maioria efetivamente não está com o intuito público, né, de defender o interesse público, mas nós temos muitas pessoas também, senhor presidente, falam assim da nossa própria casa, daqui da nossa casa. Também não vamos generalizar, mas de qualquer forma, a gente está aqui, quem está aqui está querendo trabalhar, está querendo lutar pelos interesses do povo de Saquarema, e isso já é um alento, senhor presidente, para essa casa. Muito obrigado e boa noite. Continua franqueada a palavra. Pela ordem, vereador Paulo Renato. Senhor presidente, senhoras e senhores presentes, boa noite. Senhor presidente, primeiramente gostaria de falar sobre o Dia da Família, que foi no domingo, e sei que as redes sociais, todas elas bombaram, falando sobre família, e achei legal, porque família é uma coisa que estava em extinção. E de um tempo para cá as pessoas começaram realmente a reviver a família. E nós aqui em Saquarema, nós somos uma família, porque no dia a dia a gente se conhece um ou outro.
Então, a gente preservar isso é muito legal. E gostaria também de parabenizar a secretária de Promoção Social, a minha esposa, Paula, que trouxe para a Praça do Bem-Estar as famílias dos CRAs da nossa cidade. São pessoas carentes que se encontraram aqui no CRAS. Ela conseguiu ônibus, conseguiu botar pipoca, algodão doce. Ela conseguiu fazer com que as famílias pudessem conhecer. E foi aqui na praça, junto com a Secretaria de Saúde. Quero agradecer a Cristina também, que assim ajudou, e a Cultura, a Sandra, que foi também parte integrante desse movimento que a Paula fez na praça. Então, achei muito legal, porque a gente vai vendo que as coisas vão acontecendo na cidade. Mas, senhor presidente, eu não poderia deixar de falar sobre o meio ambiente, até porque, no dia 5 de junho, algum tempo atrás, criaram o Dia do Meio Ambiente. E, por coincidência, é até meu aniversário. E eu costumo dizer que o manguezal é o pulmão. Ali, ô Mateus, ali que faz a renovação de toda a água, de todo crustáceo, de todo peixe que chega a ovular, sai dali. Muitos vão da água da praia, que desova e vem para a lagoa, e outros desovam na lagoa e vai para o mar. Então, a gente precisa realmente preservar a nossa lagoa, o nosso manguezal. Você mesmo falou aqui sobre o siri, riscado e outros que eu não conheço. Eu só conheço caranguejo e siri comum, que eu faço parte porque eu gosto de comê-los, não de preservá-los, mas sim comer os siri, os caranguejos, já em época para a gente comer, é claro, né? Mas eu acho que você é o cidadão que mais briga por essa parte, entre outras, mas que briga porque você realmente é dali que você tira o seu sustento. Você hoje está vereador, mas você sempre será o pescador. Você nunca vai ser o vereador, você está vereador. Mas pescador você vai morrer com esse título, porque você, o seu pai, já é uma tradição familiar que você traz de berço. E a gente acha isso assim muito legal, que nossa casa não tinha uma pessoa para brigar por essa área, já que você briga não só por essa área, mas essa área é uma coisa especial sua. E eu fico feliz de ver o seu crescimento sobre essa matéria. E a gente sabe que a Barra Franca, que hoje ainda não está pronta, mas teve um avanço muito grande perante a nossa lagoa, desde aquela época que a gente via as pessoas abrirem a lagoa com enxada e pá. E hoje está ruim, não está ainda perfeito, está ruim, mas já teve um avanço muito grande. A gente já conseguiu fazer com que a renovação da lagoa pudesse não ter aquele mau cheiro que tinha constante quando batia o vento, quando secava uma parte, era um cheiro horrível. E também eu vejo, Chico, que essa casa brigou muitas vezes e continua brigando pelaquela parte de Sampaio Correia, pelo aquele volume de veneno que eles colocam na grama. E uma vez eu lembro muito bem que Mateus estava falando comigo que o camarão hoje não cresce porque toda aquela parte de Sampaio Correia, onde ficam os camarões, presidente, o veneno fica na beirada, em cima daquele mato ali onde cria, e não está tendo mais camarão na lagoa. Mas por quê? Porque é muito veneno que está lá. Mas eu lembro que essa casa convocou o secretário e até hoje não apareceu. Quem sabe no próximo governo, né? Que essa Câmara não tem como trazer esse secretário. Inclusive, eu fiz aqui um pedido de um relatório sobre um estudo sobre a grama de Sampaio Correia. Até hoje não chegou em minha mão. Todos os senhores sabem aí. Impressionante. Gente, boa noite, obrigado. Nem tem mais o que falar. Continua franqueada a palavra.
Continua franqueada a palavra. Não havendo mais nenhum senhor que queira fazer uso da palavra, quero agradecer a presença de todos, convidar para a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Com todos com Deus e muito obrigado.